Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional porque tem bomba no estádio Beira-Rio. Mário Fernandes não é mais jogador do Esporte Clube Internacional. O próprio jogador pediu para sair, fez um acerto com a diretoria colorada, alegando inclusive problemas psicológicos, da cabeça, mentais, né? Mas enfim, problemas pessoais, e por isso ele consegue a sua rescisão contratual e não é mais atleta do Colorado. Isso já não é nenhuma informação de bastidor. Está no site oficial do Inter a nota pública e para todo mundo saber que Mário, a partir de agora, não veste mais a camisa colorada. Bom, gente, vamos lá. Mário Fernandes pediu para sair. Como já se vinha sabendo das informações de bastidores, do dirigente russo dizendo que ele não estava feliz aqui, que alguma coisa errada tinha acontecido, nesta semana, no começo desta semana, o jogador procurou a diretoria colorada e disse: olha, eu não tô feliz, tem alguma coisa errada comigo, psicologicamente eu não estou legal, tô com alguns problemas de cabeça e eu não consigo mais jogar futebol e quero a minha rescisão contratual. Por isso que na quarta-feira, depois da apresentação, da reapresentação do grupo de jogadores, após o jogo da Copa Libertadores da América, ele nem treinou mais com o restante do grupo, porque ali já estava decidido que ele não faria mais parte do clube e só iriam achar um jeito, uma maneira de viabilizar contratualmente a sua rescisão. Nesta quinta-feira, durante o dia, discutiram todos os termos do contrato, colocaram e formalizaram tudo no papel, o jogador assinou e veio o acerto final. Então Mário, a partir de agora, não é mais atleta colorado. Entre outras coisas, o jogador alegou que não estava legal, tá? Ele sentiu muito o ambiente externo na sua volta ao futebol brasileiro. Bom, o que foi passado e o que me relataram é o seguinte: nas conversas com os dirigentes, ele disse que o ambiente externo, até vaias que ele ouviu no Beira-Rio, em algum momento não soaram legal, ele não gostou, isso lhe abalou psicologicamente, ele sentiu muito mais do que achava que sentiria, sentiu a repercussão e disse: cara, não é pra mim, não dá, eu não aguento mais, eu preciso sair. Outra, Mário Fernandes alegou para os dirigentes do Inter que está praticamente decidido a aposentar, a não jogar mais futebol, a encerrar a carreira aos 32 anos apenas. Isso não está 100% definido, mas pelo que senti está assim 90, 95, quem sabe 99% definido. Restando ainda uma outra situação para não ser definitivo, mas o fato é, Mário Fernandes alegou que quer parar de jogar futebol e por isso chegou a um acerto com a diretoria do Inter para romper o seu vínculo, porque ele não tinha mais como entregar o que o Inter precisava. Bom, mas aí como é que fica? Até a boa e a má notícia, como sempre em todas as outras questões. Primeiro, o salário do Mário era 550 mil aproximadamente. Dava até alguns R$1.000 a mais, assim, na casa dos 570, se fosse ser mais preciso. Uma parte, grande parte na verdade era carteira, outra parte era imagem e tudo mais, mas em resumo era 550 mil que ele recebia, esse era o custo do Internacional. Com impostos chegava talvez aí um pouquinho mais, mas nada mais, muito mais do que isso. Ele foi anunciado no dia 13 de dezembro e o Inter gastou até então com ele, nesses meses que está aqui, no mínimo 2,5 milhões de reais. No mínimo, por baixo. Eu sei que eu ia dizer, mas não, mas é muito mais. Lembra que se falava que o jogador queria R$1 milhão? E eu fui o cara que disse isso aqui, vários outros colegas, mas eu também disse isso aqui porque conversando com as pessoas que eu tive, que ele falou com Santos, em Belo Horizonte, no próprio Grêmio, ele sempre pediu R$1 milhão. Mas acabou fechando por 550 no Internacional, porque era a proposta que tinha, foi o clube que mais pagou, pedia uma coisa, levar outra, e aí 550, 570, essa era a média, não chegava a 600 mil o custo mensal dele. Então o Inter já gastou, esse dinheiro tá gasto, não tem mais o que fazer. Na época eles até adiantaram 400 mil por um jogador, deram na frente, e agora esse valor vai ser descontado provavelmente desse salário, que o Inter deu como se fosse uma espécie de adiantamento, que ele tinha algumas contas para pagar aqui no Brasil e precisava de dinheiro em cash, para não mexer no que estava investido. O Inter adiantou 400 e agora só faz o remanejo, ele tinha que receber esse salário desse mês aqui, provavelmente já bate dessa questão aí. 2,5 tá morto, não tem o que fazer. O acerto financeiro com o jogador daqui para diante não se paga mais nada. O clube não tem mais nenhuma obrigação. Mário deixa de receber o seu salário, até porque não vai entregar o serviço.
Mas, enfim, a gente viu agora com o Jean-Pierre que o Jean-Pierre quis aposentar, mas o Grêmio teve que fazer um acordo milionário com ele porque estava acertado. E alguém vai dizer, mas azar, o cara quer aposentar, não paga. Se o jogador pegar, cruzar os braços e todo dia no Beira-Rio tomar cafezinho, mesmo que ele não queira treinar, tu tem que pagar, ou se depois vai se discutir na justiça, enfim. Para não ter uma bomba jurídica, tu tem que fazer um acordo. Mas o Mário Fernandes só chegou e disse assim, olha só, não quero mais, não precisa me pagar. A partir de hoje, não recebo mais nada. Foi feito um acerto. Então, 2,5 milhões no mínimo, prejuízo, perderam, porque, cara, eu tô contando o seguinte, ele fez 5 partidas, tá? Não foi protagonista em nenhuma delas, não deu assistência em nenhuma partida, não fez gol em nenhuma, nada. Não tem nenhuma grande atuação do Mário Fernandes. Então, 5 jogos por 2,5 milhões no mínimo de começo é um absurdo, mas enfim, foi perdido, foi rasgado. Qual é o acerto? E a nota que está no site do Internacional fala que foi feito um devido acerto com o jogador. O Inter vai ser devidamente indenizado conforme o acordo. O que me passaram é que o Mário Fernandes não vai pegar R$1 milhão do seu bolso e devolver para o Inter e tal. Não me passaram isso. O que me disseram, não, o acerto que a gente fez o Mário Fernandes alegou que tá com problemas psicológicos, mentais, que sentiu a repercussão, que sentiu estar no futebol brasileiro e que ele tá mal de cabeça e que não quer mais continuar a jogar futebol e que ele quer se aposentar aos 32 anos. Mas que ainda, obviamente, sempre tem 1% de chance de voltar, porque ele só tem 32. Então o Inter disse o seguinte, até dezembro tu tem contrato comigo. Se até dezembro tu decidir mudar de ideias, tu pensar, bom, em julho agora, o CSK vai lá e contrata ele, o clube que o contratar vai ter que falar com o Inter e acertar uma indenização que e pagar uma indenização que foi apalavrada, que foi acertada, na verdade, no documento, do quanto é que é. Se essa indenização é R$1 ou R$1 milhão, eu não sei, eu não faço ideia. Mas tem uma indenização caso ele queira voltar a jogar, provavelmente na metade do ano, se o CSK o quiser de volta, que é o que ele estava falando com o dirigente lá do CSK, porque queria voltar, né? Vou ter que pagar o Internacional. Então esse é o acerto. A indenização, se o Mário parar de jogar, bom, parou, beleza. Até dezembro, que é o período que ele tem contrato com o Inter, há um acerto com o jogador assinado que, voltou, paga. Se ele sair hoje, né? Agora não dá mais que a janela do Brasil está fechada, né? Mas em julho, quando a janela reabrir, ele foi pro CSK, foi pro São Paulo, pro Corinthians, pro Palmeiras, pro futebol dos Estados Unidos, pra China, tem um documento que diz assim, tem que pagar o Internacional. Esse é o único acerto e talvez a única forma de tentar reduzir o prejuízo, que já foi gigantesco. Mas a verdade Mário Fernandes veio aqui, não deu conta do recado, não deu certo. Mais do que isso, ficou 5 jogos, não teve nenhuma contribuição interessante, custou mais de R$2,5 milhões, não ajudou o time e ainda alegou problemas de cabeça, que ele estaria com problemas extra-campo também, né? Porque não estaria legal. A repercussão era um cara que estava na Rússia, embora ele saiba falar um pouco de russo, cara, é diferente, né? Tu vai pegar um jornal, ele provavelmente nem sabia muito das críticas e tal, sei lá, não sei se ele era tão fluente assim a esse ponto, mas ele provavelmente aqui é bem diferente, né? Porque tu liga o rádio, vê a TV e tal, as pessoas que tu conversa vão te criticar e ele acabou sentindo isso. Mas enfim, Mário Fernandes não é mais jogador colorado. O que tu acha? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.